Agradeço o convite do Décio. A gente já tinha conversado já no semestre passado, quando o Décio estava com os planos de fazer essa disciplina com a temática da pandemia. Para mim é um grande prazer comentar sobre as leituras que eu estou fazendo para o artigo, né, que eu estou escrevendo a esse respeito. Muito provavelmente eu vá me repetir de coisas que vocês já devem ter discutido nos encontros de vocês. Então, peço já desculpas de antemão, caso isso fique maçante, mas eu preferi colocar essas questões por uma questão assim, de ter uma coerência, né, na linha de discurso daquilo que eu vou apresentar para vocês. Então, acredito que eu não preciso aqui me aprofundar muito na questão da relação entre religião e saúde. Isso é algo que todo estudo comparado das religiões demonstra que, de forma geral, as religiões têm sempre uma preocupação muito grande com a questão da cura, com a questão da saúde, algumas de uma forma mais metafísica, outras de uma forma mais moral, mas, enfim, a questão da saúde é algo que permeia, visto que a doença antecipa, né, um lembrete da nossa finitude, e, por conta disso, as religiões acabam entrando nesse âmbito. E eu parto de um pressuposto teórico, que é de um autor chamado King Davis, de que em uma situação de pandemia, ou seja, quando a doença ela sai do controle dentro de uma sociedade, a religião ela exerce um papel bastante ambíguo no sentido de que ela pode ser um grande bálsamo. Ela muitas vezes é a instituição religiosa quem acolhe aqueles que ninguém mais na sociedade quer, os párias, mas a religião ela também pode ser um risco, principalmente quando você vive dentro de um ambiente onde mais de um grupo religioso coexiste. Existe, nesses casos, de acordo com Davis, uma tendência de se demonizar o grupo minoritário ou o grupo oposto, e um fica jogando a responsabilidade para o outro. Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque essa teoria do Davis, ela norteia muito a minha leitura, de que a religião, numa situação de pandemia, ela não necessariamente vai ser sempre uma coisa boa, ela também pode ser uma coisa ruim, ela também pode aumentar os riscos da pandemia. Inclusive, quando a gente pensa sobre o histórico das pandemias mundiais, as pandemias elas podem ser causadas ou até mesmo pioradas por fatores religiosos. A gente tem dois exemplos históricos muito famosos. Um deles é a peste de Cipriano, que aconteceu no século II depois de Cristo, onde os cártagos interpretaram que essa peste era uma punição divina pelo então nascente cristianismo, porque os cristãos eles se recusavam a fazer juramentos em nomes de Deus e tudo mais, e isso ia muito contra a cultura de Cartago não cristã que dominava na época. E com isso os cártagos começaram a achar que como sendo a recusa dos cristãos de fazer os juramentos, então, portanto, os deuses estavam punindo a sociedade com a peste. E outro exemplo disso é a peste negra do século XIV, a peste bubônica, que foi muito piorada pela Igreja Católica. Então, para além da questão já conhecida do extermínio dos gatos, por conta daquele frenesi da caça às bruxas, os gatos eles eram vistos como familiares. Familiar é como se fosse uma encarnação de um demônio dentro de um animal e que acompanha, então, uma bruxa. Isso era a crença que os católicos medievais tinham, e os gatos, eles geralmente eram os bodes expiatórios nesse caso. E daí houve um grande extermínio de gatos na Europa urbana, e isso leva a uma superpopulação de ratos que eram vetores para as pulgas e, portanto, acaba aumentando em muito a contaminação da peste bubônica, da peste negra. Mas a gente tem um outro fator a respeito disso no cristianismo, é que foram somente os cristãos que colocaram uma conotação moral para a doença. Então é muito interessante que quando a gente pensa, por exemplo, como que o receituário, o tratamento das religiões dentro da história da medicina na Europa se dava, existia uma noção de que as pessoas que estavam doentes pela peste bubônica, elas estavam porque elas pecaram, e o que era receitado para que as pessoas evitassem a doença eram penitências. E muitas vezes com jejum, muitas vezes com autoflagelação, o que acabava fragilizando ainda mais a população, diminuía ainda mais o sistema imunológico e deixava a população ainda mais exposta para contrair a doença. Ou seja, o próprio catolicismo acabou tanto sendo responsável pela difusão ampla da doença por exterminar os gatos, como também formas de penitência que diminuíam demais o sistema imunológico das pessoas. Então, essa minha pesquisa, ela se focou majoritariamente em como que o Covid-19 está sendo significado pelos grupos de nova era, mas eu não me foquei no sentido de como curar o Covid. Então, é evidente que algumas questões de curas mágicas vão ser apresentadas, mas eu fui atrás das explicações etiológicas da doença. Dentro da medicina, etiologia é o estudo da origem de uma doença, ou seja, o porquê que determinada doença se manifesta.
A gente tem hoje, como paradigma médico dominante, o que eles chamam de paternogênese, ou seja, as doenças, elas são geradas por fatores idiopatológicos, muitas vezes bactérias, vírus, fungos, que invadem o corpo e causam determinada debilidade. Mas o fato de nós termos uma etiologia oficial pautada na medicina científica não exclui de que na sociedade mais ampla a gente tem outras formas de etiologias populares. Então é muito interessante que quando a gente pensa em sociólogos da saúde, em teólogos da saúde, em antropólogos da saúde, eles vão apresentar outras explicações que as pessoas têm a respeito da origem das doenças. Uma origem da doença muito popular aqui no Brasil a respeito da gripe é pegar friagem, por exemplo. Nenhum médico vai atribuir que você passar frio necessariamente indica que você vai ficar gripado. Mas faz parte da etiologia popular brasileira a atribuição de que se eu pegar um pé de vento gelado, por exemplo, eu posso ficar gripado. As pessoas não entendem que é um vírus ou é a diminuição do sistema imunológico, mas sim atribuem uma outra origem para o surgimento dessa doença. Então foi mais ou menos isso que eu quis estudar. Qual era a origem, né, a explicação religiosa do porquê surgiu a doença dentro dos ambientes da nova era. Então, nesse sentido, eu desconsiderei falas de líderes religiosos que não estavam explicando como a doença apareceu, mas sim que estavam dando conselhos de como os fiéis devem se cuidar durante a pandemia. Foi muito comum, por exemplo, dentro do meio da nova era, a identificação do uso de óleos essenciais, de meditações, esse tipo de coisa eu estou desconsiderando, porque isso não está explicando por que a doença existe, sim, como que a gente cura da doença. Outra questão também que é importante a gente pontuar é o que é a nova era. Às vezes a gente fala de nova era e existe uma concepção errônea dentro da academia de que nova era é só aquele movimento de 1970, Woodstock, os hippies, e essa é uma perspectiva muito limitada do que seria a nova era. Seria uma nova era no sentido muito estrito. Lá no NEL, que é o grupo de pesquisa do professor Silas, que eu faço parte, a gente tende a pensar a nova era num sentido mais amplo. Inclusive, a gente utiliza a terminologia ethos nova era. A gente considera que, uma vez que a nova era começa a ser difundida na década de 70 e na década de 80, pelas músicas, ela começa a ser difundida por filmes, começa a se escrever livros sobre isso, e ela meio que adentra a cultura pop, ela se transforma num meio de consumo e acaba influenciando, inclusive, religiões majoritárias que passam a ter cada vez mais um ethos, né, um sentimento nova era, começam a apresentar determinadas concepções de mundo referentes ao que seria esse universo nova era. Então, isso é muito importante da gente ter claro, porque a gente não vai conseguir identificar, olha, isso daqui é o líder da nova era, isso daqui é a igreja da nova era. Quando falamos de nova era, nós estamos falando desse conjunto que não é coeso. Inclusive, a Champion, ela utiliza o termo nebulosa da nova era. Ela diz que são várias coisas que ficam orbitando ali ao redor, mas que esse ethos, de acordo com as pesquisas do professor Silas, a gente consegue identificar algumas características que meio que perpassam as pessoas que comungam, que compartilham essa forma de sentir, de entender o mundo. Dentre as coisas que fazem parte, tem a noção de um Deus interior, então Deus deixa de ser uma coisa que está fora de mim, eu sou Deus, no sentido de que um sentimento de Deus, eu sou o criador da minha própria realidade, a fagulha divina está dentro de mim e eu consigo entrar em contato com isso através de diversas práticas espirituais, seja meditação, seja canalização, em alguns casos, inclusive, utilização de plantas enteógenas como peyote, ayahuasca. Na década de 70 utilizavam LSD para esse tipo de coisa, mas não necessariamente um novelista vai ter que utilizar algum tipo de substância. Mas essa noção de que o Deus é uma coisa interior e que a força do meu pensamento cocria a minha realidade, portanto, se eu tenho pensamentos negativos, a minha vida vai ser ruim, se eu tenho pensamentos positivos, a minha vida vai ser bom, e tudo que acontece na minha vida, a culpa é minha por conta das vibrações de pensamento que eu tenho. Isso é meio que a máxima, a forma como Deus é entendido. Deus deixa de ser essa divindade que não faz parte de mim, ou da qual eu sou uma criatura, e eu passo a ser visto meio que como o próprio co-criador do universo. A outra questão que difere bastante a nova era das religiões mais tradicionais, e aqui no caso em específico das religiões monoteístas mundiais, Islã, judaísmo e cristianismo, é a noção de que a saúde ela atinge o status de salvação religiosa nos meios da nova era. Terapia e prática ritual são meio que a mesma coisa. A prática ritual no meio novaerista, ela tem muito uma pegada psicológica, uma forma de religião muito psicologizada,
Inclusive, o Walter Hanegraaff, ele chama isso de sacralização da psicologia e psicologização da religião. Ele utiliza os dois termos e diz que as duas coisas acontecem de uma forma muito misturada no meio da nova era. E com isso, quanto mais saudável uma pessoa é, ela é considerada mais conectada ou com a consciência mais expandida e coisas nesse sentido. E eles têm crenças, apesar de eles acreditarem que Deus é uma realidade interior, eles têm crenças em seres superiores, às vezes extraterrestres, às vezes espíritos ascendidos, com os quais eles se conectam, mas esses espíritos, esses seres superiores, eles não são Deus, né? Simplesmente são formas de inteligência, formas de vida que teriam ascendido, ou seja, teriam atingido um certo grau de iluminação e, portanto, estariam em um outro patamar. Outra questão muito forte do movimento da Nova Era, que é central ao seu ethos, é o que foi chamado de movimento do potencial humano. A Nova Era, ela surge dentro dos movimentos contraculturais da década de 70, bem naquele espírito do movimento punk, movimento hippie, da segunda onda do feminismo. Então, eles têm muito uma noção do que eles chamam de lutar contra o homem, entre aspas, ou lutar contra o sistema. Eles acreditam que a vida em comunidade tolhe o que eles chamam de potenciais humanos, ou seja, as pessoas nascem repletos de potencial e de energia criativa e a escola, a sociedade, o trabalho, a família, a educação, enfim, vão tolhindo esse movimento mais espontâneo do espírito, né, desse eu interior, desse Deus interior. Nesse sentido, os novelistas eles apresentam historicamente uma oposição muito forte ao cristianismo institucionalizado, e aqui no caso do Brasil, o ranço é em especial voltado contra os evangélicos e contra a noção de cidadão do bem. Porque eles consideram que estes são o ápice do conformismo, eles são o ápice de pessoas aprisionadas dentro do sistema, de pessoas que não conseguem se conectar com o Deus interior, ou seja, buscam numa ilusão de fora de um Deus austero, um Deus punitivo, aquilo que eles não conseguem buscar dentro de si e não se responsabilizam pelos erros da vida, acabam colocando a responsabilidade numa divindade transcendente. Então, isso são algumas questões importantes para a gente entender, visto que eu estou também adotando a teoria de religião na modernidade da professora Linda Woodhead e do professor Paul Hillas, da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, onde eles fazem uma graduação da religião na modernidade, onde você pode classificar as pessoas religiosas numa escala que vai das religiões de diferença, ou seja, as religiões que mais veem ser humano e Deus separados entre si, ou seja, Deus está bem distante, bem transcendente, ele está lá em outro reino, lá no paraíso, a terra e Deus são coisas completamente distintas, a natureza e Deus são duas realidades completamente, ontologicamente completamente distintas, e daí tem toda uma gradação até você chegar no outro oposto, que seria onde estaria, né, esse universo da nova era, onde Deus, o ser humano, a natureza, é tudo uma coisa embolada. Ou seja, não existe a figura de Deus, o que existe é uma consciência coletiva e onde seres humanos interagem entre si e cocriam a sua natureza. É importante a gente entender o porquê dessa grande oposição entre os novelistas, que estão em um desse espectro, dessa teoria de religião do Paul Hillas e da Linda Woodhead, e os evangélicos tradicionais, e cidadãos do bem e conservadores, que estão completamente no outro espectro, onde Deus e seres humanos são completamente distintos. No caso, eu peguei para analisar um e-mail, que não necessariamente foi só um e-mail, porque isso também transitou em WhatsApp, em grupos de Facebook, mas enfim, uma mensagem em formato de carta que teria sido canalizada, a canalização é a forma de mediunidade dentro da nova era, que teria sido canalizada para explicar por que a sociedade está passando pelo Covid. Essa mensagem ela já aparece logo em março. Em abril, ela atinge grande repercussão dentro dos meios novelistas aqui do Brasil. E ela parte do pressuposto de que o Covid, dentro desse espírito do que eu acabei de falar para vocês, de que a nova era quer derrubar o sistema, de que a nova era ela é anti-hegemônica, ela é contracultural, ela considera que o sistema aprisiona as pessoas, que o homem, às vezes eles chamam de homem, às vezes eles chamam de o sistema, né? Ou seja, a gente tem que ir contra esse sistema, então eles consideram que o Covid veio para restaurar a humanidade ou o potencial humano dentro de uma sociedade que está aprisionada no sistema, né? Então é interessante que, nesse sentido específico, ela acaba se distanciando um pouco de discursos evangélicos, que a gente observou aqui no Brasil a respeito da explicação da Covid, que dizia que a Covid não veio para restaurar a sociedade, mas sim para destruir a sociedade.
A gente teve alguns discursos evangélicos, principalmente entre os meios pentecostais, de que o vírus teria sido criado pelo diabo, era um vírus que veio para destruir o capitalismo, e com isso ia causar assim, um grande caos, digamos, né, na sociedade humana. Ou seja, a sociedade não seria restaurada, ela seria destruída. Mas é muito interessante que se a gente observa esse distanciamento nessa interpretação, ou seja, para os novelistas ela veio restaurar a sociedade, para os cristãos veio para destruir a sociedade, em quase todo o resto da explicação novelista, conforme a gente vai analisando o discurso, se aproxima muito daquilo que os pastores, a quem os novelistas tanto criticam, também acabaram falando sobre a Covid-19. Então, a mensagem da nova era, ela foi amplamente divulgada, como eu disse para vocês, pelo WhatsApp, por Facebook, meios esotéricos, mas não só esotéricos. Como eu disse para vocês, hoje existe um ethos nova era que acaba perpassando outras formas de religião. Eu consegui identificar também reprodução disso em meios de Umbanda, em meios de Candomblé, em meios espíritas, kardecistas aqui do Brasil. E, basicamente, a mensagem dizia que espíritos de luz que foram canalizados pelos médiuns novelistas acabaram solicitando que as pessoas se preparassem para esse momento, porque era um momento de grande prova, no qual a humanidade estava sendo convidada para se unificar novamente. Para tanto, os espíritos de luz, nominalmente, isso está escrito na mensagem, tá? Pediu para as pessoas não se focarem no Bolsonaro. Deixa o Bolsonaro para lá, porque o discurso do Bolsonaro é um discurso de separação, é um discurso de polarização. Somente se toda a humanidade estiver unida, todo mundo no mesmo propósito, é que a gente vai conseguir evoluir enquanto espírito. Então, aqui é muito interessante, fazendo aqui o primeiro parênteses, né, dessa explicação, porque isso relembrou muito a estratégia, embora que a postura de tirar o foco tenha sido de uma outra forma, mas lembrou muito a estratégia adotada por alguns pastores evangélicos, como, por exemplo, o Rodney Howard-Browne, Lance Walnut, Roy Moore, Kenneth Copeland, aqui no Brasil, Edir Macedo, Silas Malafaia, que também fizeram de tudo para tirar o foco da responsabilidade, no caso do executivo, dos políticos, e dar uma explicação que fosse completamente descolado da política. Os novelistas fizeram isso também. No caso dos novelistas, fizeram dizendo a gente tem que romper essa polarização, senão o vírus vence. No caso dos evangélicos, eles criaram uma teoria da conspiração, dizendo que o vírus era uma tentativa comunista de erradicar a vida na sociedade capitalista, e daí, dessa forma, acabaram isentando os verdadeiros responsáveis pela gestão da saúde, que no caso são os governantes. A única diferença maior, né, entre o grupo evangélico e o grupo esotérico é que os esotéricos não criaram uma teoria da conspiração, eles apelaram para a própria noção de self profundo, para essa noção de que nós somos deuses e a forma como a gente pensa, a nossa vibração é o que vai co-criar a realidade, para meio que responsabilizar as próprias pessoas, os próprios cidadãos da pandemia. Então, o discurso da nova era, dentro dessa mensagem, era mais ou menos de que se você ficar acompanhando a política, você não vai conseguir romper com o sistema, e com isso você vai adoecer e a sua vibração de, poxa, estou com raiva do Bolsonaro, vai acabar fazendo com que você vibre numa energia que vai piorar a pandemia no mundo. O texto viral da nova era, ele também apresentava o índice de suicídio que foi compartilhado pela Organização Mundial da Saúde no ano passado, que dizia que a cada 40 segundos uma pessoa se matou no mundo, e isso de fato é um número real, eu fui atrás do dado, isso está escrito mesmo no site da Organização Mundial da Saúde. O problema é a interpretação que eles dão para isso. Então, a nova era diz que isso acontece por causa das vibrações negativas. A gente está vivendo uma epidemia de suicídio, digamos assim, porque o mundo está vibrando negativamente. E daí, então, ela declara, né, essa mensagem que somente através do desenvolvimento pessoal, da unidade, de romper com as dualidades, é que as pessoas vão poder ajudar umas às outras, vão conseguir fazer o planeta evoluir. E é muito interessante a sutileza que eles adotam nesse momento do discurso, porque daí eles fazem um convite que não é tão convite assim, é meio que uma chamado aqui para o vegetarianismo, né? Você está sendo intimado ao vegetarianismo, dizendo que aqueles que não adotarem um estilo de vida vegetarianista nesse momento, vai estar indo contra a proposta do crescimento pessoal oferecida pelo universo nesse momento e vai ser deixado para trás. Ou seja, se o planeta está sendo convidado para um grande momento de desenvolvimento espiritual e você não aceita esse convite e se transformando em vegetariano,
saiba que você vai ficar para trás junto com as coisas que o planeta tem que deixar para trás para conseguir evoluir. E é muito interessante a sutileza, os detalhes, para quem talvez não esteja acostumado a estudar a nova era, não percebe que nesse momento houve uma obrigação implícita dentro do discurso deles. Porque as explicações evangélicas, elas também fazem ameaças aos fiéis, do tipo, os gays que são os culpados, então vamos eliminar os homossexuais, ou então é culpa do especial de Natal do Porta dos Fundos, então a gente não deve mais aceitar comediantes fazendo piadas com Jesus e coisas do tipo. Mas esse discurso mais inflamado, mais direto, mais bélico, né, não é o estilo do ethos da nova era. O ethos da nova era, para quem conhece uma pessoa da nova era, vocês já devem ter visto aquelas pessoas, nada me abala, eu sempre estou equilibrado, eu sou um ser de gratiluz quântica, acástica, mística, que emana positividade através dos espíritos da alta vibração na minha vida. Então, tipo, isso daí é meio que uma pessoa de nova era. Eles têm um certo embotamento emocional, eles tentam sempre transparecer que eles estão sempre calmos, eles estão sempre tranquilos. Então, até para fazer uma ameaça, a forma como a ameaça vem, né, uma ameaça no ponto de vista religioso, a ameaça ela vem de uma forma mais branda. Mas a ameaça aparece nesse texto, e é bem evidente para quem é de dentro do movimento da nova era, ou para quem estuda o movimento da nova era, que se você negar aderir ao vegetarianismo, você vai ser deixado para trás. Para quem talvez não seja do movimento da nova era, por não estar acostumado com essa fala mais mansa, pode não entender aquilo como uma ameaça, mas para quem é de dentro entende. Da mesma forma, como os evangélicos acreditavam que estariam a salvo da pandemia pelo poder do Espírito Santo, isso foi amplamente difundido em várias lives de vários pastores, o próprio Silas Malafaia encheu a boca para falar isso. A mensagem viral noverista, ela também declara erroneamente que somente aqueles que possuem baixa vibração é que são contaminados, porque o vírus não tem empatia com pessoas de alta vibração. Aqui eu estou usando entre aspas pela questão do agnosticismo metodológico. A gente tem como medir vibração de pessoas. Então, estou usando aqui baixa vibração, alta vibração, no sentido bem no sentido de que a gente está utilizando uma categoria putativa, ou seja, uma categoria que está para além da empiria. E essa é uma informação que, de certo modo, coloca em risco a população, porque gera uma falsa sensação de segurança entre aqueles que acreditam que estão vibrando corretamente, ou que estão nessa alta vibração. E além, claro, de ferir preceitos básicos da bioética, porque responsabiliza o doente pela pandemia. É muito interessante porque a bioética, ela proíbe esse tipo de coisa. Se uma pessoa chega doente dentro de um consultório de medicina, você não pode falar, a culpa é tua, você está doente porque você é um desleixado. Isso é completamente antiético do ponto de vista do código mínimo básico de ética profissional dentro das áreas da saúde. Mas quando você tem um líder religioso que diz somente pessoas com vibração baixa serão contaminadas e vibrar em alta vibração é uma característica central dentro da lógica religiosa dos meios da nova era, você tem aqui, portanto, um preceito básico da bioética sendo ferido. Porque, lembrando, a bioética ela não se aplica simplesmente à área da saúde, ela se aplica também àquilo que eles chamam de ética cotidiana, ou seja, o nosso dia a dia, né, as coisas que estão relacionadas à saúde e que perpassam o dia a dia da humanidade. Então, você se lembra quando eu mencionei que no século III os cristãos eles foram culpados pela peste de Cipriano, lá em Cartago, e depois no século XIV, isso eu acabei não citando, mas cito agora, que os cristãos culparam os judeus pela peste negra. Enfim, aqui a gente tem os novelistas culpando os próprios doentes porque eles não são evoluídos o suficiente. Então fica aquela coisa de que se você adoeceu é porque você é fraco, porque você não tem o grau de iluminação espiritual necessário para vibrar contra as influências do vírus, você está aprisionado no sistema, e a única forma de você se libertar disso é vibrando com uma energia cada vez mais forte, é se desprendendo cada vez mais das questões materiais, o que fica meio difícil se você está com Covid e isolado numa UTI, sem contato com família, sem contato com ninguém, entubado, né? Mas é esse mais ou menos o discurso da nova era. Assim como o Malafaia e o Edir Macedo e aqueles outros pastores evangélicos dos Estados Unidos jogaram uma cortina de fumaça para minimizar as questões sanitárias e as políticas públicas de contenção da pandemia, os novelistas também acabaram colocando na cota do pensamento positivo toda a solução de um problema que, quando a gente vai fazer uma análise mais apurada, é muito mais complexo do que simplesmente eu me vestir de luz e de gratidão e de pensamento positivo e enfrentar a pandemia no meio da rua, né? Aqui eu acho que vale até a pena a gente fazer
um parênteses, que o movimento antivacina surge no meio da nova era, só para vocês entenderem que o meio da nova era ele já tem meio que uma tendência a negacionismo de determinadas coisas da área da saúde, tá? Então, foi uma coisa que eu esqueci de comentar e aqui vale a pena a gente comentar também. Então, assim, para os noveristas, o vírus ele veio para que o planeta despertasse, da mesma forma como teria acontecido com outros planetas na Confederação Intergaláctica. A Nova Era ela acredita que existem outros mundos habitados e que existe uma Confederação Intergaláctica e que a Terra ela participa de uma forma mais subalterna dentro dessa confederação, porque o nosso planeta não é um planeta evoluído o suficiente. Então, indo ao encontro daquela crença que eu expliquei no início, né, de que todo mundo é responsável pelo que acontece consigo mesmo, o texto que viralizou para explicar a pandemia diz que hoje, se uma pessoa vai sofrer e até mesmo morrer pelo Covid-19, essa pessoa ela escolheu encarnar nesse momento com o intuito de evolução espiritual. Então, da mesma forma como existe uma noção de guerra espiritual entre forças do bem e do mal, e isso aparece em discursos de vários evangélicos, quando eles dizem, o Covid foi causado pelo diabo, então vamos lutar contra isso. Ou então alguns falam o contrário, que o Covid foi causado por Deus para punir os infiéis. Mas existe bem essa noção de guerra espiritual. A noção de guerra espiritual também aparece no meio da nova era, embora, claro, com a lógica religiosa desse meio nova era. E eles dizem que se alguém sucumbir ao vírus, ou seja, se a pessoa acabar não conseguindo evoluir, não conseguir transcender e não conseguir atingir aquele nível de evolução espiritual e de ampliação da consciência cósmica, essa pessoa vai ajudar o planeta do outro lado, ou seja, no além, dentro dessa guerra espiritual. A mensagem também apresenta uma previsão econômica óbvia, né? Ou seja, de que Covid-19 vai causar uma grande recessão na economia mundial, mas diferente do desespero dos cristãos, os novelistas consideram que essa recessão vai ser uma quebra do status quo, uma quebra do sistema, que vai forçar a humanidade a trabalhar em grupo, pensando de forma menos individualista. E aqui a gente tem outro dado muito importante. O cristianismo, e em especial o protestantismo, é uma religião majoritariamente capitalista. Claro, a gente tem algumas vertentes que são anticapitalistas, teologia da libertação seria uma delas, mas a gente consegue entender por que uma recessão mundial causada por uma epidemia, ela desespera tanto um cristão dentro, né, de um cenário de recessão. É claro que a gente pode aqui questionar a minha fala, dizendo, não, imagina, falar que o cristianismo é majoritariamente capitalista, em específico quando a gente pega as críticas constantes que a Igreja Católica tem feito nos últimos anos, tanto ao socialismo quanto ao capitalismo. Mas assim, eu afirmo com muita tranquilidade que eu considero que o cristianismo é majoritariamente capitalista, visto tanto de dinheiro que as igrejas cristãs, e que todas elas, tendem a acumular com o passar dos anos. Então, ouro, pedras preciosas da África, das Américas, enfim. Então, quando eu digo aqui que cristianismo é uma religião capitalista, eu parto da leitura sociológica básica de que acúmulo de capital na mão de poucas pessoas é um dos pilares de um sistema capitalista. E a Igreja Católica fez isso por muitos anos, hoje as igrejas evangélicas também fazem isso. Já a nova era, em contrapartida, ela surgiu dos movimentos contraculturais do século passado, como eu disse para vocês, em grande medida, se orientando por um paradigma, por vezes esquerdista, por vezes anarquista, e muitos novelistas saíram do nosso convívio social normal, foram viver em sociedades alternativas, no meio do mato, isolados do mundo. Aquela noção, né, de sociedade alternativa do Raul Seixas é um exemplo de um ideal do que seria uma sociedade alternativa, né? E a tentativa que essas pessoas tinham, a busca delas, era de sair dessa lógica consumista e tentar viver uma vida mais simples. Mas aqui a gente precisa lembrar da teoria de religião de Jonathan Benton, que diz que, ainda que cada pessoa, dentro de um grupo religioso, tenha a sua visão política, ideológica e social individual, o coletivo religião possui uma visão política oficial. Ou seja, é claro que existem evangélicos de esquerda, mas a gente dizer aqui que a Assembleia de Deus não é uma religião de direita, ou até de extrema direita, é uma visão, no mínimo, inocente a respeito dos posicionamentos, tanto que as lideranças, como a maioria de seus adeptos, têm feito sobre política nos últimos anos. Sendo a Nova Era uma religião de esquerda, ou então anarquista, é meio difícil de classificar pelo fato dela não ser coesa e não ter líderes formais, como essas outras religiões cristãs têm. É possível a gente entender o porquê que uma recessão que vai diminuir, né, o ritmo frenético do consumo, acaba sendo visto como uma coisa muito bem-vinda por esse grupo. Essa mensagem novelista, ela também explica por que foram a Itália e a Espanha os primeiros países da Europa que sucumbiram de forma brutal à pandemia.
e eles responsabilizam isso pelo karma, e aqui no sentido esotérico da palavra karma, dessas civilizações, ou seja, o Império Romano fez muito mal para muitas pessoas, por isso, então, a Itália sucumbe, e a Espanha dominou brutalmente a América do Sul através do genocídio das populações indígenas, e por isso ela também sucumbe. O fato de que Portugal fez a mesma coisa com o Brasil é completamente ignorado, porque Portugal não foi um dos países que sucumbiu, pelo contrário, é um dos países que se manteve mais controlado a respeito da questão da pandemia na Europa. Né? E, além disso, como na Nova Era existe uma crença generalizada dessa noção do movimento do potencial humano, de que as crianças nascem com seus potenciais, e daí a vida em sociedade, encurtida pelo ego, que vai tolir esses potenciais, essa mensagem também na Nova Era difundiu uma fake news sobre a contaminação pediátrica, dizendo que as crianças são praticamente imunes à Covid-19, o que é refutado pelos próprios números de contaminados e de mortos que a gente tem hoje pela doença. A gente tem uma série de crianças e de adolescentes que morreram por conta da Covid. Assim como os evangélicos também apresentaram receitas mágicas, como eu disse, esse não era o meu foco, mas isso acaba aparecendo nessa mensagem. A mensagem noveirista também sugere lá mentalizações de cores, mentalizações de formas geométricas, como coisas que teriam o poder de evitar a contaminação. Né? E além disso, e daí isso sim era o que era o meu foco, ela dizia que forças negativas utilizam de dispositivos eletrônicos como TV, celulares, computadores, para trazer vibrações de medo e pânico na população. Em outras palavras, a mensagem da nova era está utilizando o mesmo discurso paranoico que foi adotado pelo Edir Macedo, por exemplo, de que a mídia estaria incutindo o pânico na população e que o melhor é que todo mundo se alienasse do jornalismo profissional para superar a crise. Então, isso é o documento, né, que eu estou analisando, e as conclusões que eu começo a observar é que, se de fato a teoria da Linda Woodhead e do Paul Hillas, de que apresenta a nova era num extremo e as religiões cristãs tradicionais em outro, e que diz que a noção de ser humano, lugar de ser humano no mundo, relação de ser humano com a vida, relação de ser humano com Deus, se elas fossem tão opostas assim, por que que as interpretações do porquê que a doença surgiu, ainda que elas estejam todas ressignificadas dentro de uma lógica teológica, de uma lógica cosmológica da nova era, por que que elas são tão parecidas nos dois grupos? Por que que tanto os novelistas quanto os evangélicos vão negar o jornalismo, vão achar que é melhor você não se aprofundar num boletim jornalístico profissional e sim ficar completamente alheio do que está acontecendo com a doença? Por que que ambos vão responsabilizar os doentes? Você está doente porque você pecou, no caso dos evangélicos, você está doente porque você não está vibrando em luz, no caso dos novaeristas. Por que que essas interpretações elas acabam aparecendo de uma forma tão parecida? Por que que ambos falam, não preste atenção nos políticos, deixe os políticos para lá, quanto mais vocês prestarem atenção nos políticos, mais doentes vocês vão ficar. Isso aparece nos dois grupos também. Então, no final das contas, frente a um cenário de grande quebra do sistema social como ele estava sendo apresentado até então, meio que as religiões tendem a caminhar para uma mesma linha de explicação. Eu ainda estou refletindo sobre como que eu vou apresentar isso, mas o que fica muito claro é que, no final das contas, frente ao Covid especificamente, não existe muita diferença entre a forma como os evangélicos e os esotéricos, os novelistas, explicaram a origem da religião. Se eles são opostos, tal como a Woodhead e o Hillas falam, eles não são tão diferentes assim no que diz respeito à saúde.